Há já bastantes anos, com uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi: espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Passou o tempo e aquela minha convicção tornou-se ainda mais forte, mais profunda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com um fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem desfalecimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra de veras. Enquanto lia o texto da Epístola da Missa, comovi-me e imagino que vos aconteceu o mesmo. Compreendia que Deus nos ajudava, com as palavras do apóstolo, a contemplar a teia divina das três virtudes teologais que compõem o fundo sobre o qual se tece a existência autêntica do homem cristão, da mulher cristã. Ouvi de novo São Paulo: justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem temos acesso pela fé a esta graça, na qual permanecemos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. Mas não nos gloriamos somente nisto. Alegramo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação exercita a paciência, e a paciência a prova, e a prova a esperança. Esperança que não engana, porque a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Aqui, na presença de Deus, que nos está a presidir do sacrário, como fortalece esta proximidade real de Jesus, vamos meditar hoje esse suave dom de Deus, a esperança, que enche de alegria as nossas almas, se pega audentes, jubilosos, porque se formos fiéis, nos aguarda o amor infinito. Não esqueçamos jamais que para todos, para cada um de nós, portanto, só há dois modos de estar no mundo. Ou se vive vida divina, lutando para agradar a Deus, ou se vive vida animal, mais ou menos humanamente ilustrada, quando se prescinde dele. Nunca concedi demasiado peso aos santões que fazem alarde de não serem crentes. Quero-lhes realmente muito, como a todos os homens, meus irmãos. Admiro a sua boa vontade, que em determinados aspectos pode mostrar-se heroica, mas tenho pena deles, porque têm a enorme desgraça de lhes faltar a luz e o calor de Deus e a inefável alegria da esperança teologal. Um cristão sincero, coerente com a sua fé, não atua senão com os olhos em Deus, com visão sobrenatural. Trabalha neste mundo que ama apaixonadamente, metido nos afãs da terra, com o olhar no céu. É São Paulo quem o confirma: quae sursum sunt, quaerite, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, saboreai as coisas do céu, não as da terra, porque estáis mortos para as coisas terrenas pelo batismo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esperança terrena e esperança cristã. Com monótona cadência sai da boca de muitos o ritornello, já tão vulgar, de que a esperança é a última coisa que se perde, como se a esperança fosse um apoio para continuarmos a deambular sem complicações, sem inquietações de consciência, ou como se fosse um expediente que permite adiar sine die a oportuna retificação do procedimento, a luta para alcançar metas nobres e, sobretudo, o fim supremo de nos unirmos com Deus. Eu diria que esse é o caminho para confundir a esperança com a comodidade. No fundo, não há ânsias de conseguir um verdadeiro bem, nem espiritual, nem material legítimo. A mais alta pretensão de alguns reduz-se a evitar o que poderia alterar a tranquilidade aparente de uma existência medíocre. Com uma alma tímida, acanhada, preguiçosa, a criatura enche-se de egoísmos subtis e conforma-se com o facto de os dias, os anos decorrerem
sine spe nec metu, sem aspirações que exijam esforço, sem os perigos da peleja. O que importa é evitar o risco do desaire e das lágrimas. Que longe se está de obter uma coisa se malogrou o desejo de a possuir por temor das exigências que a sua conquista comporta. Também não falta a atitude superficial dos que, inclusive com visos de afetada cultura ou de ciência, compõem poesia fácil com a esperança. Incapazes de se enfrentarem sinceramente com a sua intimidade e de se decidirem pelo bem, limitam a esperança a uma ilusão, a um sonho utópico, ao simples consolo ante as angústias de uma vida difícil. A esperança, falsa esperança, transforma-se para estes numa frívola veleidade que a nada conduz. Mas se abundam os temerosos e os frívolos nesta nossa terra, muitos homens retos, impelidos por um nobre ideal, ainda que sem motivo sobrenatural por filantropia, afrontam toda a espécie de privações e consomem-se generosamente a servir os outros, a ajudá-los nos seus sofrimentos ou nas suas dificuldades. Sinto-me sempre levado a respeitar e mesmo a admirar a tenacidade de quem trabalha decididamente por um ideal limpo. No entanto, considero minha obrigação recordar que tudo o que iniciamos aqui, se é empresa exclusivamente nossa, nasce com o selo da caducidade. Meditei as palavras da Escritura. Contemplei tudo o que as minhas mãos tinham feito e as canseiras que tive ao fazê-lo e vi que tudo era vaidade e vento que passa e que nada havia de proveitoso debaixo do sol. Essa precariedade não sufoca a esperança. Pelo contrário, quando reconhecemos a pequenez e a contingência das iniciativas terrenas, o trabalho abre-se à autêntica esperança que eleva toda a atividade humana e a converte em lugar de encontro com Deus. Essa tarefa é assim iluminada com uma luz perene que afasta as trevas das desilusões. Mas se transformarmos os projetos temporais em metas absolutas, suprimindo do horizonte a morada eterna e o fim para que fomos criados, amar e louvar o Senhor e possuí-lo depois no céu, os intentos mais brilhantes transformam-se em traições, inclusive em instrumento para envelhecer as criaturas. Recordai a sincera e famosa exclamação de Santo Agostinho, que tinha experimentado tantas amarguras enquanto não conhecia Deus e procurava fora dele a felicidade. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Talvez não exista nada mais trágico na vida dos homens do que os enganos padecidos pela corrupção ou pela falsificação da esperança, apresentada como uma perspectiva que não tem como objetivo o amor, que sacia sem saciar. A mim, e desejo que a vós suceda o mesmo, a segurança de me sentir, de me saber filho de Deus, enche-me de verdadeira esperança que, por ser virtude sobrenatural, ao ser infundida nas criaturas, se acomoda à nossa natureza e é também virtude muito santa. Sou feliz com a certeza do céu que alcançaremos, se permanecermos fiéis até ao fim, com a felicidade que nos chegará quanion bonus, porque o meu Deus é bom e é infinita a sua misericórdia. Esta convicção incita-me a compreender que só o que está marcado com o selo de Deus revela o sinal indelével da eternidade e tem um valor imperecível. Por isso, a esperança não me separa das coisas desta terra, antes me aproxima dessas realidades de um modo novo, cristão, que procura descobrir em tudo a relação da natureza caída com Deus Criador e com Deus Redentor. Em que esperar?
Dado que o mundo oferece muitos bens apetecíveis para este nosso coração, que reclama felicidade e busca ansiosamente o amor, talvez alguns perguntem, nós, os cristãos, em que devemos esperar? Além disso, queremos semear a paz e a alegria às mãos cheias. Não ficamos satisfeitos com a consecução da prosperidade pessoal e procuramos que estejam contentes todos os que nos rodeiam. Por desgraça, alguns, com uma visão digna, mas rasteira, com ideais exclusivamente caducos e fugazes, esquecem que os anelos do cristão se hão de orientar para cumes mais elevados, infinitos. O que nos interessa é o próprio amor de Deus, é gozá-lo plenamente, com um júbilo sem fim. Temos comprovado de muitas maneiras que as coisas da terra hão de passar para todos quando este mundo acabar, e já antes para cada um com a morte, porque nem as riquezas nem as honras acompanham ninguém ao sepulcro. Por isso, com as asas da esperança que anima os nossos corações a levantarem-se para Deus, aprendemos a rezar In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. Espero em ti, Senhor, para que me dirijas com as tuas mãos agora e em todos os momentos pelos séculos dos séculos. O Senhor não nos criou para construirmos aqui uma cidade definitiva, porque este mundo é o caminho para o outro, que é morada sem pesar. No entanto, nós, os filhos de Deus, não devemos desligar-nos das atividades terrenas em que Deus nos coloca para as santificarmos, para as impregnarmos da nossa bendita fé, a única que dá verdadeira paz, alegria autêntica às almas e aos diversos ambientes. Tem sido esta a minha pregação constante desde 1928. Urge cristianizar a sociedade, levar a todos os estratos desta nossa humanidade o sentido sobrenatural, de modo que uns e outros nos empenhamos em elevar a ordem da graça, a ocupação diária, a profissão ou o ofício. Desta forma, todas as ocupações humanas se iluminam com uma esperança nova que transcende o tempo e a caducidade do mundano. Pelo batismo somos portadores da palavra de Cristo, que serena, que inflama e aquieta as consciências feridas. E para que o Senhor atue em nós e por nós, temos de lhe dizer que estamos dispostos a lutar em cada dia, ainda que nos vejamos frouxos e inúteis, ainda que sintamos o peso imenso das misérias pessoais e da pobre debilidade pessoal. Temos de lhe repetir que confiamos nele, na sua ajuda, se é preciso, como Abraão, contra toda a esperança. Assim trabalharemos com renovado empenho e ensinaremos as pessoas a reagirem com serenidade, livres de ódios, de receios, de ignorância, de incompreensões, de pessimismos, porque Deus tudo pode. Onde quer que nos encontremos, esta é a exortação do Senhor. Vigiai. Em face deste apelo de Deus, alimentemos nas nossas consciências os desejos esperançosos da santidade com obras. Dá-me, meu filho, o teu coração. Sugere-nos o Senhor ao ouvido. Deixa-te de construir castelos com a fantasia. Decide-te a abrir a tua alma a Deus, pois, exclusivamente no Senhor, acharás o fundamento real para a tua esperança e para fazer o bem aos outros. Quando não lutamos conosco mesmos, quando não rechaçamos terminantemente os inimigos que estão dentro da cidadela interior, o orgulho, a inveja, a concupiscência da carne e dos olhos, a autossuficiência, a deslocada avidez da libertinagem, quando não existe essa peleja interior, os mais nobres ideais definham como a flor do feno. Ao romper o sol ardente, a erva seca, a flor cai e acaba
a sua vistosa formosura. Depois, pela menor fenda brotarão o desalento e a tristeza como plantas daninhas e invasoras. Jesus não se conforma com um assentimento titubeante. Pretende, tem direito a que caminhemos com inteireza, sem concessões às dificuldades. Exige passos firmes, concretos, pois de ordinário os propósitos gerais servem para pouco. Os propósitos pouco delineados parecem entusiasmos falazes que intentam calar as chamadas divinas percebidas pelo coração. Fogos fátuos que não queimam, nem dão calor e que desaparecem com a mesma fugacidade com que surgiram. Por isso, convencer-me-ei de que as tuas intenções de alcançar a meta são sinceras, se te vir caminhar com determinação. Faz o bem, revendo as tuas atitudes habituais quanto à ocupação de cada instante, pratica a justiça, precisamente nos ambientes que frequentas, ainda que a fadiga te vença, fomenta a felicidade dos que te rodeiam, servindo os outros com alegria, no lugar do teu trabalho, com esforço para o acabar com a maior perfeição possível, com a tua compreensão, com o teu sorriso, com a tua atitude cristã. E tudo por Deus, com o pensamento na sua glória, com o olhar no alto, anelando a pátria definitiva, pois só esse fim vale a pena. Tudo posso. Se não lutas, não me digas que procuras identificar-te mais com Cristo, conhecê-lo, amá-lo. Quando empreendemos o caminho real de seguir a Cristo, de nos portarmos como filhos de Deus, não se nos oculta o que nos agrada, a Santa Cruz, que temos de contemplar como o ponto central onde se apoia a nossa esperança de nos unirmos ao Senhor. Digo-vos desde já que este panorama não é uma empresa cómoda. Viver da maneira que o Senhor assinala pressupõe esforço. Leio-vos a enumeração do apóstolo quando refere as suas peripécias e os seus sofrimentos para cumprir a vontade de Jesus. Dos judeus recebi 5 vezes 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia estive no abismo do mar. Muitas vezes em viagens, perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no descampado, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e misérias, em muitas vigílias, com fome e com sede, com muitos jejuns, com frio e nudez. Além destas coisas exteriores, pesam sobre mim as ocupações de cada dia pela solicitude de todas as igrejas. Gosto, nestas conversas com o Senhor, de me cingir à realidade em que se desenvolve a nossa vida, sem inventar teorias, nem sonhar com grandes renúncias, com heroicidades que habitualmente não acontecem. Importa que aproveitemos o tempo que se nos escapa das mãos e que, segundo o critério cristão, é mais do que ouro, porque representa uma antecipação da glória que depois nos será concedida. Logicamente, na nossa jornada não toparemos com tais nem com tantas contradições com as que ocorreram na vida de Saulo. Nós descobriremos a baixeza do nosso egoísmo, os golpes da sensualidade, as investidas de um orgulho inútil e ridículo e muitas outras claudicações, tantas fraquezas. Do escuro soar? Não. Com São Paulo, repitamos ao Senhor: sinto complacência nas minhas enfermidades, nos ultrajes, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então sou mais forte. Às vezes, quando tudo nos acontece ao contrário do que imaginávamos,
Vem-nos espontaneamente à boca: Senhor, olha que se afunda tudo, tudo, tudo. Chegou a hora de retificar. Contigo avançarei seguro, porque tu és a própria fortaleza. Quia tu és, Deus, fortitudo mea. Roguei-te que, no meio das ocupações, procures levantar os teus olhos ao céu, perseverantemente, porque a esperança nos impele a agarrar-nos a essa mão forte que Deus nos estende sem cessar, com o fim de não perdermos o ponto de mira sobrenatural. Isto também quando as paixões se levantam e nos acometemos para nos aferrolharem no reduto mesquinho do nosso eu, ou quando, com pueril vaidade, nos sentimos o centro do universo. Eu vivo persuadido de que, sem olhar para o alto, sem Jesus, jamais conseguirei nada, e sei que a minha fortaleza para me vencer e para vencer nasce de repetir aquele brado: tudo posso naquele que me conforta. Contém a segura promessa de Deus de não abandonar os seus filhos, se os seus filhos não o abandonarem. A miséria e o perdão. Tanto se aproximou o Senhor das criaturas que todos guardamos no coração fome de altura, ânsias de subir muito alto, de fazer o bem. Se agora renovo em ti essas aspirações, é porque quero que te convenças da segurança que Ele pôs na tua alma. Se o deixares atuar, servirás onde estás como um instrumento útil, como uma eficácia insuspeitada, para que não te afastes por cobardia da confiança que Deus deposita em ti. Evita a presunção de menosprezar ingenuamente as dificuldades que aparecerão no teu caminho de cristão. Não temos de estranhar. Trazemos em nós mesmos, consequência da natureza decaída, um princípio de oposição, de resistência à graça. São as feridas do pecado original, agravadas pelos nossos pecados pessoais. Portanto, temos de empreender as ascensões, as tarefas divinas e humanas, as de cada dia, sempre que desembocam no amor de Deus, com humildade, com coração contrito, fiados na assistência divina e dedicando os nossos melhores esforços, como se tudo dependesse de nós mesmos. Enquanto pelejamos uma peleja que durará até à morte, não excluas a possibilidade de que se te levantem violentos os inimigos de fora e de dentro, e como se fosse pequeno o lastro, às vezes acumular-se-ão na tua mente os erros cometidos, talvez abundantes. Em nome de Deus te digo, não desesperes. Quando isso suceder, não tem necessariamente que suceder, nem será o habitual. Converte essa ocasião num motivo para te unires mais com o Senhor, porque Ele te escolheu como filho, não te abandona. Permite a prova para que ames mais e descubras com mais clareza a sua contínua proteção e o seu amor. Insisto, tem ânimo, porque Cristo, que nos perdoou na cruz, continua a oferecer o seu perdão no sacramento da penitência, e sempre temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a vítima da propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, para que alcancemos a vitória. Para a frente, aconteça o que acontecer, bem agarrado ao braço do Senhor, considera que Deus não perde batalhas. Se por qualquer motivo te afastas dele, reages com humildade, de começar, de recomeçar, de fazer-te filho pródigo todos os dias, inclusive repetidamente nas 24 horas do dia, de reconciliar o teu coração contrito na confissão, verdadeiro milagre do amor de Deus. Nesse sacramento maravilhoso, o Senhor limpa a tua alma e inunda-te de alegria e de força para não desanimares na tua luta e para voltares de novo, sem cansaço, a Deus, mesmo quando tudo te pareça obscuro. Além disso,
A Mãe de Deus, que é também nossa Mãe, protege-te com a sua solicitude maternal e dá-te confiança no teu caminhar. Deus não se cansa de perdoar. A Sagrada Escritura adverte que até o justo cai 7 vezes. Sempre que leio estas palavras, a minha alma estremece com um forte abalo de amor e de dor. Uma vez mais, vem o Senhor ao nosso encontro com essa advertência divina para nos falar da sua misericórdia, da sua ternura, da sua clemência, que nunca acabam. Estais seguros, Deus não quer as nossas misérias, mas não as desconhece e conta precisamente com essas debilidades para que nos façamos santos. Um abalo de amor, dizia-vos. Considero a minha vida e com sinceridade vejo que não sou nada, que não valho nada, que não tenho nada, que não posso nada, mais que sou o nada. Mas Ele é o tudo e ao mesmo tempo é meu, e eu sou dele, porque não me repele, porque se entregou por mim. Contemplastes amor maior? E um abalo de dor, pois examino a minha conduta e assombro-me perante o conjunto das minhas negligências. Basta-me examinar as poucas horas decorridas desde que me levantei hoje para descobrir tanta falta de amor, de correspondência fiel. Penaliza-me de veras este meu comportamento, mas não me tira a paz. Prostro-me diante de Deus e exponho-lhe claramente a minha situação. Logo, tenho a segurança da sua assistência e ouço, no fundo do meu coração, o que ele me repete devagar. Meu és tu. Sabia e sei como és. Para a frente. Não pode ser de outra maneira. Se acorremos continuadamente a pôr-nos na presença do Senhor, aumentará a nossa confiança ao comprovarmos que, ao seu amor e o seu chamamento, permanecem atuais. Deus não se cansa de nos amar. A esperança demonstra-nos que, sem Ele, não conseguimos realizar nem o mais pequeno dever e com Ele, com a sua graça, cicatrizarão as nossas feridas. Revestir-nos-emos da sua fortaleza para resistir aos ataques do inimigo e melhoraremos, em resumo, a consciência de que fomos feitos de barro ordinário há de servir-nos, sobretudo, para afirmarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. Misturai-vos com frequência entre os personagens do Novo Testamento. Saboreai aquelas cenas comovedoras em que o Mestre atua com gestos divinos e humanos, ou relata com frases humanas e divinas a história sublime do perdão e do seu contínuo amor pelos seus filhos. Esses reflexos do céu renovam-se também agora na perenidade atual do Evangelho. Palpa-se, nota-se, pode-se afirmar que se toca com as mãos a proteção divina, um amparo que adquire vigor quando prosseguimos, apesar dos tropeções, quando começamos e recomeçamos, pois isto é a vida interior vivida com a esperança de Deus. Sem este empenho em superar os obstáculos de dentro e de fora, não nos será concedido o prémio. Nenhum atleta será premiado se não lutar verdadeiramente, e não seria autêntico o combate se faltasse o adversário com quem pelejar. Portanto, se não houver adversário, não haverá coroa, pois não pode haver vencedor onde não há vencido. Longe de nos desalentarem as contrariedades, hão de ser um acicate para crescermos como cristãos. Nessa luta nos santificamos e o nosso trabalho apostólico adquire maior eficácia. Ao meditar nos momentos em que Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras e mais tarde no abandono e bíbrio da cruz, aceita e ama a vontade do Pai enquanto sente o peso gigantesco da paixão, temos de nos persuadir de que para imitar Cristo, para ser bons discípulos dele, é preciso que sigamos o seu conselho. Se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Por isso, gosto de pedir a Jesus para mim: Senhor, nenhum dia sem cruz. Assim, com a graça divina, se reforçará o nosso caráter e serviremos de apoio ao nosso Deus, superando as nossas misérias pessoais. Compreende bem isto. Se ao cravar um prego na parede não encontrasses resistência, que poderias pendurar nele? Se não nos robustecermos com o auxílio divino por meio do sacrifício, não alcançaremos a condição de instrumentos do Senhor. Pelo contrário, se nos decidirmos a aproveitar com alegria as contrariedades por amor de Deus, ou a enfrentar o que é difícil e desagradável, o que é duro e incómodo, não nos custará exclamar com os apóstolos Tiago e João: podemos. A importância da luta. Devo prevenir-vos contra uma artimanha de que Satanás, ele nunca tira férias, não desdenha servir-se para nos arrancar a paz. Talvez em algum instante se insinue a dúvida, a tentação de pensar que se retrocede lamentavelmente ou de que mal se avança. Até ganha força a convicção de que, apesar do empenho por melhorar, se piora. Garanto-vos que, em regra, esse juízo pessimista só reflete uma falsa ilusão, um engano que convém repelir. Costuma suceder, nesses casos, que a alma se torna mais atenta, a consciência mais delicada, o amor mais exigente, ou então acontece que a ação da graça ilumina com mais intensidade e saltam aos olhos muitos pormenores que passariam inadvertidos na penumbra. Seja o que for, temos de examinar atentamente essas inquietações, porque o Senhor, com a sua luz, pede-nos mais humildade ou mais generosidade. Lembrai-vos de que a providência de Deus nos conduz sem pausas e não regateia o seu auxílio com milagres portentosos e com milagres pequenos para fazer progredir os seus filhos. Militia est vita hominis super terram, et sicut dies mercenari, dies eius. A vida do homem sobre a terra é milícia, e os seus dias decorrem com o peso do trabalho. Ninguém escapa a este imperativo, nem os comodistas, que põem resistência em aceitá-lo, desertam das fileiras de Cristo e afadigam-se noutras contendas para satisfazerem a sua preguiça, a sua vaidade, as suas ambições mesquinhas, são escravos dos seus caprichos. Se a situação de luta é conatural à criatura humana, procuremos cumprir as nossas obrigações com tenacidade, rezando e trabalhando com boa vontade, com retidão de intenção, com o olhar posto no que Deus quer. Assim ficarão saciadas as nossas ânsias de amor e progrediremos no caminho para a santidade, embora ao terminar a jornada comprovemos que ainda falta percorrer muita distância. Renovai todas as manhãs com um serviam decidido. Servir-te-ei, Senhor. O propósito de não ceder, de não cair na preguiça ou na apatia, de enfrentar as tarefas com mais esperança, com mais otimismo, persuadidos de que, se sairmos vencidos em alguma escaramuça, poderemos superar esse desaire com um ato de amor sincero. A virtude da esperança, certeza de que Deus nos governa com a sua providente omnipotência, de que nos dá os meios necessários, fala-nos da contínua bondade do Senhor para com os homens, para contigo, para comigo, sempre disposto a ouvir-nos, porque jamais se cansa de escutar. Interessam-lhe as tuas alegrias, os teus êxitos, o teu amor e também as tuas dificuldades, a tua dor, os teus fracassos. Por isso, não esperes nele somente quando tropeçares por causa da tua debilidade. Dirige-te ao teu Pai do céu nas circunstâncias favoráveis e nas adversas, acolhendo-te à sua misericordiosa proteção. E a certeza da nossa nulidade pessoal não é necessária
grande humildade para reconhecer esta realidade, pois somos uma autêntica multidão de zeros, converter-se-á em fortaleza irresistível, porque à esquerda do nosso eu estará Cristo, e que cifra incomensurável assim resulta. O Senhor é a minha fortaleza e o meu refúgio. Quem temerei? Acostumai-vos a ver Deus por trás de tudo, a saber que Ele nos aguarda sempre, que nos contempla e nos pede justamente que o sigamos com lealdade, sem abandonarmos o trabalho que nos corresponde neste mundo. Temos de caminhar com afetuosa vigilância, com uma sincera preocupação de lutar para não perder a sua divina companhia. Esta luta de um filho de Deus não implica tristes renúncias, obscuras resignações, privações de alegria. É a reação do enamorado que, enquanto trabalha, enquanto descansa, enquanto se alegra e enquanto padece, põe o seu pensamento na pessoa amada e por ela enfrenta gostosamente os diferentes problemas. No nosso caso, além disso, como Deus, insisto, não perde batalhas, nós com Ele seremos vencedores. Tenho a experiência de que, se me ajusto fielmente ao que quer de mim, Ele me faz descansar em verdes prados e me conduz a águas refrescantes, reconforta a minha alma e guia-me pelo amor do seu nome. Mesmo que atravesse um vale tenebroso, não temo nenhum mal, porque tu estás comigo. A tua clava e o teu cajado são o meu consolo. Nas batalhas da alma, a estratégia, muitas vezes, é questão de tempo, de aplicar o remédio conveniente, com paciência, com pertinácia. Aumentai os atos de esperança. Recordo-vos que sofrereis derrotas, ou que passareis por altos e baixos. Deus permita que sejam imperceptíveis na vossa vida interior, porque ninguém está livre desses percalços. Mas o Senhor, que é omnipotente e misericordioso, concedeu-nos os meios idóneos para vencer. Basta que os empreguemos, como comentava antes, com a resolução de começar e recomeçar em cada momento, se for preciso. Recorrei semanalmente e sempre que o necessiteis, sem dar lugar aos escrúpulos, ao santo sacramento da penitência, ao sacramento do perdão divino. Revestidos da graça, caminharemos por entre os montes e subiremos a encosta do cumprimento do dever cristão, sem nos determos. Utilizando estes recursos com boa vontade e rogando ao Senhor que nos conceda uma esperança cada dia maior, possuiremos a alegria contagiosa dos que se sabem filhos de Deus. Se Deus está conosco, quem nos poderá derrotar? Otimismo, portanto, incitados pela força da esperança, lutaremos para apagar a mancha viscosa que espalham os semeadores do ódio e redescobriremos o mundo com uma perspectiva jubilosa, porque saiu formoso e limpo das mãos de Deus, e restituir-lhe-emos assim belo se aprendermos a arrepender-nos. Com o olhar no céu. Cresçamos na esperança que, deste modo, nos consolidaremos na fé, verdadeiro fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Cresçamos nesta virtude que é suplicar ao Senhor que aumente a sua caridade em nós, porque só se confia verdadeiramente no que se ama com todas as forças. E vale a pena amar o Senhor. Vós haveis experimentado, como eu, que a pessoa enamorada se entrega confiante, com uma sintonia maravilhosa, em que os corações batem no mesmo querer. E que será o amor de Deus? Não sabeis que Cristo morreu por cada um de nós? Sim, por este nosso coração pobre, pequeno, se consumou o sacrifício redentor de Jesus. Frequentemente, o Senhor fala-nos do prémio que nos ganhou com a sua morte e ressurreição. Vou preparar um lugar para vós, depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente
e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. O céu é a meta do nosso caminho terreno. Jesus Cristo precedeu-nos e ali, na companhia da Virgem e de São José, a quem tanto venero, dos anjos e dos santos, aguarda a nossa chegada. Nunca faltaram os hereges, mesmo na época apostólica, que pretenderam arrancar a esperança aos cristãos. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós que não há ressurreição dos mortos, pois, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, pois vã é a nossa pregação e é também vã a nossa fé. A divindade do nosso caminho, Jesus, caminho, verdade e vida, é penhor seguro de que leva à felicidade eterna se não nos afastarmos dele. Como será maravilhoso quando o nosso Pai nos disser: servo bom e fiel, porque foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Esperançados, esse é o prodígio da alma contemplativa. Vivemos de fé, de esperança e de amor, e a esperança torna-nos poderosos. Recordai-vos de São João: eu vos escrevo, jovens, porque sois valentes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Deus urge-nos para a juventude eterna da Igreja e de toda a humanidade. Podereis transformar em divino todo humano, como o rei Midas convertia em ouro tudo o que tocava. Nunca esqueçais que depois da morte vos receberá o amor. E no amor de Deus encontrareis, além do mais, todos os amores limpos que tenhais tido na terra. O Senhor dispôs que passemos esta breve jornada da nossa existência trabalhando e, como o seu unigênito, fazendo o bem. Entretanto, temos de estar alerta, à escuta daquelas chamadas que Santo Inácio de Antioquia notava na sua alma ao aproximar-se a hora do martírio. Vem para junto do Pai, vem para o teu Pai que te espera ansioso. Peçamos a Santa Maria, Spes Nostra, que nos inflame no santo empenho de habitarmos todos juntos na casa do Pai. Nada nos poderá preocupar se decidirmos firmar o coração no desejo da verdadeira pátria. O Senhor nos conduzirá com a sua graça e impelirá a barca com bom vento para tão claras margens.